Dia 27 de janeiro, segunda-feira, e de hoje até quarta-feira, nós vamos estudar a vida de Safira. E o tema central desses 3 devocionais vai ser sobre a mentira. A palavra de hoje está em Atos, capítulo 5, de 3 a 11. Vamos ler? E então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, ela seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio um grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na do lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Safira, ela foi até os apóstolos sem saber que poucas horas antes o seu marido tinha morrido por ter mentido. Naquela época, os cristãos estavam se ajudando muito. Então, eles vendiam as propriedades que tinham, levavam todo o dinheiro daquela venda e entregavam aos apóstolos para que tudo fosse dividido e ninguém passasse necessidade. Mas eles foram espertinhos, venderam a propriedade, seguraram um pouquinho do dinheiro e deram o restante, dizendo que aquele tinha sido o dinheiro da venda total da propriedade. Veja bem, o problema não foi eles terem dado parte do dinheiro. O problema foi a mentira. Então, quando Pedro perguntou a ela se aquele tinha sido o valor o valor total, né, que eles tinham vendido a propriedade, ela disse que sim, que aquele tinha sido o valor. Ela também mentiu. Eu penso que quando ela escutou isso de Pedro, ela devia estar esperando ser elogiada, né, pela generosidade. Nossa, esse foi todo o valor, muito obrigada. Mas ao contrário, eu acho que ela ficou horrorizada quando ela ouviu como é que ele sabe que a gente mentiu para Deus, né? E ele disse para ela que ela ia morrer, assim como aconteceu com o marido dela. Eu, particularmente, sempre repudiei muito a mentira. Eu não sou perfeita, mas eu de todo o coração repudio a mentira. Eu, por exemplo, quando eu digo que vou fazer alguma coisa pro meu filho, eu faço. Eu procuro fazer o que eu falei para ele. Às vezes, mesmo que ele se esqueça, se eu prometi para ele que eu ia dar alguma coisa para ele, eu faço. Se eu falei para ele que eu ia deixar